Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de História, com o 8º ano, e hoje nós iremos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 15, que tem como título Imperialismo, África e Ásia. Então eu peço que vocês abram o livro didático na página 28 e acompanhem a explicação do conteúdo. Vamos lá? Bom, aí na página 30, nós vamos ver o conceito e o discurso civilizatório do imperialismo. Bom, nós precisamos conhecer primeiro o contexto histórico em qual surgiu o imperialismo, certo? Foi ali pós-Revolução Industrial, não tão distante do período da Revolução Industrial. Aconteceu a Revolução Industrial e foram eclodindo, outros meios, de explorar e de intensificar essa revolução, e o imperialismo foi uma dessas formas. Então, abra o livro didático na página 30 agora, porque nós vamos ler algumas partes para compreender, certo? Vamos lá. Aí no segundo parágrafo está assim: no final do século XIX, porém intensificou-se outro tipo de relação entre os europeus e os africanos. Se até então os europeus extraíam mão de obra da África, agora eram os europeus que se deslocavam para o continente africano. Esse processo de colonização ficou conhecido como neocolonialismo ou imperialismo. Bom, desde sempre a Europa, explora o continente africano, Portugueses buscaram escravizados para trabalharem nas colônias brasileiras, espanhóis buscaram escravizados para trabalharem nas colônias espanholas. Então nós temos ali europeus, que sempre tiveram contato e adentraram o território da África com o objetivo de explorar, certo? E com o imperialismo ou neocolonialismo, sempre quando vocês ouvirem esse termo, em provas, em textos ou em livros, basicamente nós estamos falando de um mesmo processo de exploração, neocolonialismo e imperialismo, certo? Aqui na página 30 tem um destaque em verde, vamos ler ele? O imperialismo caracteriza-se pela dominação política e econômica, direta ou indireta, de uma nação mais rica e poderosa sobre outra mais pobre e fraca. No século XIX, as nações ricas e industrializadas entraram numa competição pela conquista de nações menos desenvolvidas da Ásia e da África. Em muitos casos, contentavam-se em fazer empréstimos financeiros, explorar estradas de ferro, minas e serviços públicos em geral, limitando a soberania da nação dominada. Do século XIX, as formas de conquista variavam muito segundo as finalidades políticas, estratégicas ou econômicas. Então, o imperialismo ele tem intuito político e econômico. E ele se baseia na ideia de que a classe branca, a elite, na verdade, os mais ricos, eles são que dominam, Eles foram determinados para explorar os mais fracos. Então, o imperialismo ele tem essa ideia, de superioridade sobre os povos menores, Que então, no contexto histórico aqui, nós temos a África e a Ásia, que foram os menos desenvolvidos com a Revolução Industrial, certo? Continuando, Inglaterra e França foram os primeiros estados europeus a partirem corridas imperialistas pela África e pela Ásia. Havia também o fortalecimento da Alemanha, país que passa pela unificação em 1871, vimos na nossa aula passada, e que investia em industrialização.
Os alemães buscavam solidificar seu poder dentro e fora da Europa, e boa parte do destino da África foi definida pelas ações deles. A África foi o primeiro continente a sofrer com as investidas imperialistas dos países industrializados. Isso porque estava mais próximo geograficamente da Europa. Entretanto, a Ásia mais distante também não foi poupada pela cobiça imperialista. Então, o que eles buscavam, né? Eles buscavam matéria-prima, né, para se comercializar. Com o crescimento das indústrias, né, precisou então de aumentar a matéria-prima, que já estava escassa na Europa. Então, eles começaram essa técnica imperialista, essa forma de colonizar, em busca de matérias-primas, certo? Na parte do discurso civilizatório, nós temos aí a ação imperialista europeia se deu baseada em um discurso civilizatório, a qual seria uma missão dos europeus levar o conhecimento, o desenvolvimento, o progresso e a ciência aos povos de outros continentes, ajudando-os a alcançar o mesmo nível de desenvolvimento dos países da Europa. Então aqui a gente vê que as ações imperialistas, né, as ações neocolonialistas, elas são de superioridade. Na verdade, desde o início da história, né, desde quando a história foi datada, iniciada, a Europa, né, ela se colocou no lugar de superior aos outros povos, né, e se deu o direito de colonizar e explorar os povos que não foram desenvolvidos, né? A gente vê, estudamos em vários outros conteúdos passados essa superioridade europeia, né? Principalmente aqui no nosso país, Brasil, né? Que temos aí até hoje consequências por causa da colonização portuguesa, né? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a ascensão europeia e a partilha colonial. É a partir daqui que nós vamos ver como a África foi dividida.